Bom dia, meus queridos. Seja bem-vindo aqui ao canal Folhas do Outono. É um prazer estar falando com vocês. Desde já quero pedir a vocês se inscrevam lá no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos para que assim possamos fazer o nosso trabalho. Amados, estamos vivendo aí realmente em dias proféticos, em dias no fim do fim, e nós precisamos, como atalaia sobre os muros, verdadeiramente anunciar a mensagem a qual Deus incumbiu o seu povo que anunciasse. Nós devemos, a plenos pulmões, anunciar a terceira mensagem angélica, o alto clamor. Nós estamos vivendo aí em dias conturbados para aqueles que estão acompanhando as últimas notícias. Estamos vendo aí na França aí a perda ali da liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão religiosa, a união entre igreja e Estado, a degradação da família. Estamos vendo aí, vivendo em tempos difíceis, e nós, como povo remanescente, nós que temos a missão de pregar as três mensagens, sobretudo a mensagem do terceiro anjo, dar o alto clamor, precisamos despertarmos para esses dias que estamos vivendo. Estamos vivendo em dias terríveis. E infelizmente nós estamos percebendo que o povo de Deus dorme, está dormindo, está num estado de letargia, de sonolência, e não estão apercebidos do momento que estamos vivendo. Estamos vivendo aí o fim do fim, estamos vivendo aí uma perda gradativamente de nossos direitos estes garantidos pela Constituinte. Estamos vendo aí a degradação da família, e se estendendo ao legislativo, leis absurdas sendo aprovadas, decretos que são decretos também absurdos, decretos levantados pelos homens, decretos esses que jogam por terra tudo aquilo que nós, como cristãos, entendemos como sendo de Deus, vindo de Deus, o direito que Deus nos deu aí do livre-arbítrio, tudo isso sendo jogado por terra. Mas nós, como povo de Deus, o que precisamos, o que devemos fazer? A serva do Senhor, ela nos diz algo muito interessante sobre esses dias que estamos vivendo. Olha o texto, que texto relevante. É nos dito assim: o destino de imensas multidões da terra está prestes a decidir-se. Todo seguidor de Cristo deve fervorosamente indagar: Senhor, que queres que eu faça? Cumpre-nos buscar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Não temos sequer um momento a perder. Estamos no terreno encantado de Satanás. Durmais, sentinelas de Deus. Não durmais, sentinelas de Deus. Queridos, estamos vivendo um momento profético, um momento único. Aqui é nos dito que nós precisamos ter uma experiência com Deus que agora não temos. Precisamos aí buscar pelo derramamento do Espírito Santo com urgência. Precisamos vencer o eu, precisamos de ter um renovo espiritual, de sermos verdadeiramente transformados, de verdadeiramente, assim como Cristo ensinou seus discípulos ali, a exalar o bom perfume de Cristo, de amar uns aos outros e de buscarmos através de jejum, oração e vigílias uma experiência profunda com Deus. O abandono completo do pecado. Viver uma vida íntegra, um caráter irrepreensível, uma vida sem mácula. Ela também nos diz algo muito interessante, uma mensagem que ela mesma denota como solene. Ela nos diz assim: é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre, e se acheia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Olha, amado, isso muito me preocupa. Nenhum entre 20, nós somos aproximadamente 18 milhões de adventistas no mundo. Certo? Essa mensagem é uma mensagem profunda e direta para a igreja remanescente. Nenhum entre 20, se nós pegarmos uma proporção, 5% somente daqueles que se dizem
cristãos adventistas do sétimo dia se salvariam. Que terrível momento nós estamos vivendo. Que possamos fazer uma análise, uma reflexão. Tão perdido como um pecador comum. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria para podermos entendermos o tempo que estamos vivendo, o tempo profético, e ter uma mudança profunda de coração, de vida e sermos transformados pelo nosso Deus. Forte abraço, nos vemos no nosso próximo encontro. Bom dia, meus queridos. Seja bem-vindo aqui ao canal Folhas do Outono. É um prazer estar falando com vocês. Desde já quero pedir a você se inscreva lá no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos para que assim possamos fazer o nosso trabalho. Amados, estamos vivendo aí realmente em dias proféticos, em dias no fim do fim, e nós precisamos, como atalaia sobre os muros, verdadeiramente anunciar a mensagem a qual Deus incumbiu o seu povo que anunciasse. Nós devemos, a plenos pulmões, anunciar a terceira mensagem angélica, o alto clamor. Nós estamos vivendo aí em dias conturbados. Para aqueles que estão acompanhando as últimas notícias, estamos vendo aí na França aí a perda ali da liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão religiosa, a união entre igreja e Estado, a degradação da família. Estamos vendo aí, vivendo em tempos difíceis, e nós como povo remanescente, nós que temos a missão de pregar as três mensagens, sobretudo a mensagem do terceiro anjo, dar o alto clamor, precisamos despertarmos para esses dias que estamos vivendo. Estamos vivendo em dias terríveis. E infelizmente nós estamos percebendo que o povo de Deus dorme, está dormindo, está num estado de letargia, de sonolência, e não estão apercebidos do momento que estamos vivendo. Estamos vivendo aí o fim do fim, estamos vivendo aí uma perda gradativamente de nossos direitos estes garantidos pela Constituinte. Estamos vendo aí a degradação da família e se estendendo ao legislativo, leis absurdas sendo aprovadas, decretos que são decretos também absurdos, decretos levantados pelos homens, decretos esses que jogam por terra tudo aquilo que nós, como cristãos, entendemos como sendo de Deus, vindo de Deus, o direito que Deus nos deu aí do livre-arbítrio, tudo isso sendo jogado por terra. Mas nós, como povo de Deus, o que precisamos, o que devemos fazer? A serva do Senhor, ela nos diz algo muito interessante sobre esses dias que estamos vivendo. Olha o texto, que texto relevante. É nos dito assim: o destino de imensas multidões da terra está prestes a decidir-se. Todo seguidor de Cristo deve fervorosamente indagar: Senhor, que queres que eu faça? Cumpre-nos buscar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Não temos sequer um momento a perder. Estamos no terreno encantado de Satanás. Durmais, sentinelas de Deus. Não durmais, sentinelas de Deus. Queridos, estamos vivendo um momento profético, um momento único. Aqui é nos dito que nós precisamos ter uma experiência com Deus que agora não temos. Precisamos aí buscar pelo derramamento do Espírito Santo com urgência. Precisamos vencer o eu. Precisamos de ter um renovo espiritual, de sermos verdadeiramente transformados, de verdadeiramente, assim como Cristo ensinou seus discípulos ali, a exalar o bom perfume de Cristo, de amar uns aos outros e de buscarmos através de jejum, oração e vigílias uma experiência profunda com Deus. O abandono completo do pecado, viver uma vida íntegra, um caráter irrepreensível, uma vida sem mácula. Ela também nos diz algo muito interessante, uma mensagem que ela mesma denota como solene. Ela nos diz assim: é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja
está preparado para finalizar a sua história terrestre e se acheia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Olha, amado, isso muito me preocupa. Nenhum entre 20, nós somos aproximadamente 18 milhões de adventistas no mundo. Certo? Essa mensagem é uma mensagem profunda e direta para a igreja remanescente. Nenhum entre 20, se nós pegarmos uma proporção, 5% somente daqueles que se dizem cristãos adventistas do sétimo dia se salvariam. Que terrível momento nós estamos vivendo. Que possamos fazer uma análise, uma reflexão. Tão perdido como um pecador comum. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria para podermos entendermos o tempo que estamos vivendo, o tempo profético, e ter uma mudança profunda de coração, de vida e sermos transformados pelo nosso Deus. Forte abraço, nos vemos no nosso próximo encontro. Bom dia, meus queridos. Seja bem-vindo aqui ao canal Folhas do Outono. É um prazer estar falando com vocês. Desde já quero pedir a você se inscreva lá no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos para que assim possamos fazer o nosso trabalho. Amados, estamos vivendo aí realmente em dias proféticos, em dias no fim do fim, e nós precisamos, como atalaia sobre os muros, verdadeiramente anunciar a mensagem a qual Deus incumbiu o seu povo que anunciasse. Nós devemos, a plenos pulmões, anunciar a terceira mensagem angélica, o alto clamor. Nós estamos vivendo aí em dias conturbados. Para aqueles que estão acompanhando as últimas notícias, estamos vendo aí na França aí a perda ali da liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão religiosa, a união entre igreja e Estado, a degradação da família. Estamos vendo aí, vivendo em tempos difíceis, e nós como povo remanescente, nós que temos a missão de pregar as três mensagens, sobretudo a mensagem do terceiro anjo, dar o alto clamor, precisamos despertarmos para esses dias que estamos vivendo. Estamos vivendo em dias terríveis. E infelizmente nós estamos percebendo que o povo de Deus dorme, está dormindo, está num estado de letargia, de sonolência, e não estão apercebidos do momento que estamos vivendo. Estamos vivendo aí o fim do fim, estamos vivendo aí uma perda gradativamente de nossos direitos estes garantidos pela Constituinte. Estamos vendo aí a degradação da família e se estendendo ao legislativo, leis absurdas sendo aprovadas, decretos que são decretos também absurdos, decretos levantados pelos homens, decretos esses que jogam por terra tudo aquilo que nós, como cristãos, entendemos como sendo de Deus, vindo de Deus, o direito que Deus nos deu aí do livre-arbítrio, tudo isso sendo jogado por terra. Mas nós, como povo de Deus, o que precisamos, o que devemos fazer? A serva do Senhor, ela nos diz algo muito interessante sobre esses dias que estamos vivendo. Olha o texto, que texto relevante. É nos dito assim: o destino de imensas multidões da terra está prestes a decidir-se. Todo seguidor de Cristo deve fervorosamente indagar: Senhor, que queres que eu faça? Cumpre-nos buscar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Não temos sequer um momento a perder. Estamos no terreno encantado de Satanás. Durmais, sentinelas de Deus. Não durmais, sentinelas de Deus. Queridos, estamos vivendo um momento profético, um momento único. Aqui é nos dito que nós precisamos ter uma experiência com Deus que agora não temos. Precisamos aí buscar pelo derramamento do Espírito Santo com urgência. Precisamos vencer o eu. Precisamos de ter um renovo espiritual, de sermos verdadeiramente transformados, de verdadeiramente, assim como Cristo ensinou seus discípulos ali, a
exalar o bom perfume de Cristo, de amar uns aos outros e de buscarmos através de jejum, oração e vigílias uma experiência profunda com Deus. O abandono completo do pecado, ver uma vida íntegra, um caráter irrepreensível, uma vida sem mácula. Ela também nos diz algo muito interessante, uma mensagem que ela mesma denota como solene. Ela nos diz assim: é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e se acheia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Olha, amado, isso muito me preocupa. Nenhum entre 20, nós somos aproximadamente 18 milhões de adventistas no mundo. Certo? Essa mensagem é uma mensagem profunda e direta para a igreja remanescente. Nenhum entre 20, se nós pegarmos uma proporção, 5% somente daqueles que se dizem cristãos adventistas do sétimo dia se salvariam. Que terrível momento nós estamos vivendo. Que possamos fazer uma análise, uma reflexão. Tão perdido como um pecador comum. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria para podermos entendermos o tempo que estamos vivendo, o tempo profético, e ter uma mudança profunda de coração, de vida e sermos transformados pelo nosso Deus. Forte abraço, nos vemos no nosso próximo encontro.